Nesta aula nós iremos falar sobre escolha de nicho. Então, a gente vai falar como que funciona uma escolha de nicho, como que você faz para realmente, parte estratégica realmente para você se posicionar dentro do mercado digital, de forma que você vai conseguir vender qualquer tipo de produto. Mas um grande ponto que eu já quero começar a colocar na sua cabeça é, mesmo que você esteja começando agora, que você não entenda nem tudo o que eu estou falando aqui dentro da internet de maneira geral, mas eu quero que você entenda que quando você já começa de forma estratégica, o seu resultado vai chegar muito mais rápido, porque você não vai ficar perdido em começar por X, Y ou Z. Então, eu quero que você preste bastante atenção nessa aula, comece a mentalizar realmente aquilo que você quer. E se você não entende absolutamente nada de mercado digital, o que a gente vai falar sobre nicho. O que é um nicho de maneira geral? Nicho é um assunto em específico que você escolhe trabalhar. É um assunto onde você pode se posicionar como autoridade, que é no caso, como eu me posicionei no mercado de afiliados, para conseguir falar com os afiliados, ensinar sobre o mercado de afiliados, criando conteúdo. Ou então é um posicionamento que você pode ter para você estudar este nicho em específico, esse assunto em específico, para você conseguir vender melhor dentro de alguma estratégia. Então, basicamente, o nicho é o assunto que você vai se especializar para você conseguir vender os produtos que tenham a ver com este assunto. Então, o nicho é o pilar, é onde a gente coloca, quando a gente vai se posicionar de maneira geral, onde a gente coloca a base de toda a nossa estrutura. Porque é a partir do nicho que a gente vai conseguir saber quais são os produtos que vendem, como que a gente vai escolher os produtos dentro das plataformas de vendas, como que a gente faz para conversar com as pessoas, o que as pessoas procuram, o que as pessoas pesquisam. Tudo isso vai partir a partir do momento que você escolhe um nicho. Então, é o assunto que você vai querer trabalhar. Qual é o assunto que você gostaria de ganhar dinheiro? Então, basicamente, eu vou falar totalmente diferente do que todo mundo fala no mercado digital sobre nicho, mas eu quero que você foque em olhar para você agora. Quem é você? O que você gosta de fazer? Se você fosse começar a vender um determinado produto, se você fosse montar uma loja, se você fosse montar qualquer tipo de negócio, sobre o que você montaria? É basicamente isso, só que ao invés de você montar um negócio físico, você vai montar um negócio na internet. Então, é isso que é a escolha do nicho. Então, eu quero que você olhe um pouquinho para dentro de você e veja quais são os assuntos que você se interessa. Quais são os pontos que você gosta de estudar? Quais são os assuntos que, quando você tem um tempinho livre, você vai lá ver para você conseguir aprender alguma coisa, algo do tipo. Algo que você olhe e fale, tem o potencial de ganhos em relação a isso. Beleza, Rai. Eu tô começando agora, eu não entendo muito bem, eu tô meio perdida naquilo que eu vou fazer dentro do mercado digital de maneira geral, eu não quero me posicionar agora num nicho em específico. Tá tudo bem. Aqui dentro do mercado digital existem assuntos que vendem-se muito mais do que outros assuntos. Isso significa que você tenha que escolher estes nichos em específico? Não. Por que eu falo isso? Porque às vezes um nicho que dê muito dinheiro, às vezes é um nicho que você não tenha tanto apego, ou então você não tenha tanta curiosidade de estudar, ou então você tenha uma dificuldade um pouco maior de trabalhar. Então você acaba tendo muito menos resultado do que se você tivesse focado num nicho que não seja tão explorado, com tantas pessoas vendendo naquele nicho em específico, e você acaba deixando mais dinheiro na mesa. Então, a escolha do nicho tem que ser algo que você realmente foque naquilo que vai trazer dinheiro para você ao longo do tempo. A escolha do nicho, quando você se posicionar e escolher o nicho, tem que ser algo que você olhe para o resto da sua vida, você trabalhando com aquilo. Indiferente se você trabalhe fora também, se você vai fazer isso nos horários vagos, se você vai se dedicar. A escolha do nicho tem que ser algo que você vai olhar e vai falar assim, daqui 1 ano eu me vejo falando sobre estes assuntos ainda. Daqui 2 anos eu me vejo falando sobre esse assunto. Daqui 10 anos eu me vejo falando sobre isso. Porque se você escolher um nicho como afiliado agora, que não é um nicho que você queira se dedicar, você vai perceber que você vai começar sim a ganhar dinheiro, você vai sim vender produtos, porém, você não vai ter tanta vontade de continuar naquele nicho por muito tempo, porque não é um nicho que te atrai, você está indo somente pelo dinheiro. Então, tenha clareza em relação a isso para você escolher o seu nicho. Coloque em uma lista todos os assuntos que você viu do mercado digital, que eu vou te falar aqui, quais são os que você mais se sente atraído para você conseguir fazer e falar sobre determinado assunto.
Então, é olhar para você, é olhar para a sua essência, para o que você gosta. Às vezes pode ser um nicho de música, pode ser um nicho de artesanato, pode ser um nicho de maquiagem. Cada nicho vai ter a sua estratégia. Então, quando a gente entrar na parte de criação de conteúdo, quando eu for falar sobre alguns assuntos em específico ali, você vai perceber se vai demorar muito tempo para você começar a ganhar dinheiro, então você vai baixar um pouquinho a expectativa em relação a ganhos e você vai começar a ter uma noção melhor do que você está fazendo aqui dentro da internet, porque você vai estar indo de forma assertiva naquilo. Então, você tendo essa noção, escreve num papel agora tudo que você tem de conhecimento, de nicho, o que você olha dentro da internet que te atrai, quais são os assuntos que realmente te atraem para você começar a realmente escolher. Ayana, tô totalmente perdida, não sei o que eu vou fazer, não tenho a menor ideia do que eu vou vender dentro da internet. Existem alguns nichos que sim, a gente ganha mais dinheiro, como eu falei, que são nichos, que são dores muito fortes das pessoas que estão dentro aqui da internet. Qualquer ser humano tem dores básicas, são dores que todo ser humano, ele acorda às vezes pensando nisso, vai dormir pensando nisso. Eles têm alguns pontos que nós conseguimos falar que são os grandes nichos do mercado. Então, nós aqui dentro, como seres humanos, nós temos uma noção que existem algumas coisas que a gente não consegue deixar para amanhã, por exemplo. Então, são dores que quando a gente foca em estudar, em aprender, se a gente se dedicar, a gente consegue ter muito resultado dentro dele. Não significa que você tenha que fazer exatamente essa escolha por conta disso. Mas se você quer começar e ainda não sabe qual é o nicho que você quer escolher, qual é o assunto que você quer falar, você pode escolher um deles para você começar. Que é o nicho de dinheiro. Então, deixa eu escrever. Aqui. Nichos. Grandes nichos. É o nicho de dinheiro, nicho de relacionamento, nicho de saúde. Saúde são 4 grandes nichos, e tem outros também que são grandes também aqui dentro da internet, mas esses são os 4 principais nichos que todo ser humano busca na vida dele. Todo ser humano, ele busca isso dentro do nosso contexto de ser humano. Então, são quatro grandes dores que todo ser humano, ele quer sanar. Então, a gente quer ganhar dinheiro. Então, qualquer ser humano na face da Terra, ele quer ganhar dinheiro. Qualquer um na face da Terra, ele sempre está buscando ganhar mais dinheiro. Nós, seres humanos, sempre precisamos de relacionamentos. Então, a gente precisa ter contato com outros seres humanos. A gente precisa ter contato com Deus. A gente precisa ter um contato entre marido e mulher, por exemplo. Entre filhos. Então, é um nicho que as pessoas também conseguem trabalhar muito bem. Por quê? Porque as pessoas buscam isso o tempo todo. Hobbies. Toda pessoa busca algo diferente para fazer, para poder relaxar, para poder fazer algo diferente. Então, aqui, hobbies pode entrar entretenimento, pode entrar algo que você queira aprender, que seja nas suas horas vagas, por exemplo, aprender a tocar violão, aprender a falar inglês, aprender a fazer artesanato, aprender a fazer automaquiagem, enfim, alguma coisa que faça ela sair um pouco do automático ali. E também todo ser humano está buscando ter saúde. Então, tudo que tem a ver com saúde, que seja se alimentar melhor, a gente conseguir pensar em algo melhor, tudo isso envolve também um grande nicho. Então, qualquer ponto que você escolha nesses quatro grandes nichos aqui, de maneira geral, se você escolher qualquer tipo de produto que tenha a ver com essas dores, sim, você vai conseguir vender. Só que aí que entra um grande detalhe. Tudo bem você escolher um grande nicho para você conseguir trabalhar. Tudo bem você escolher algo que tenha muita demanda, muita procura ali para você conseguir trabalhar. Mas você precisa tomar alguns cuidados na hora que você vai escolher esses tipos de produtos. Por quê? Como eles são nichos grandes, são dores muito latentes. Então, quando eu falar para vocês de dores, eu quero que você pense, por exemplo, você se beliscando aqui. Se você se beliscar, você sente dor, certo? Então, a gente busca sempre, como ser humano, sanar uma dor. A gente sempre vai estar procurando dentro do mercado digital, nossos produtos têm que sanar o quê? Uma dor. Que nem, por exemplo, o meu treinamento, que é a comunidade EAD Legacy. Ela é uma dor muito grande de quem quer começar no mercado de afiliados, ele quer começar a ganhar dinheiro, ou então já entrou em outros programas, já entrou em outros cursos e não conseguiu deslanchar, ter seus resultados.
o meu grande papel não é vender um curso de marketing digital, uma comunidade de marketing digital. Não, o meu papel, a dor que o meu produto resolve é eu consigo colocar a pessoa para vender diariamente de forma estratégica, pensando dentro do mercado de afiliados como realmente ele é, não simplesmente pegando produtos para você comercializar. Então, é uma grande dor que o meu público-alvo tem para eu conseguir sanar. E é exatamente isso que cada um dos produtos que quando a gente for começar a escolher, ele vai ter que sanar, uma grande dor. Então, quando a gente escolhe grandes nichos, nós vamos sanar grandes dores. Mas com grandes poderes também vem grandes responsabilidades. Se você escolher, por exemplo, um nicho de dinheiro, por exemplo, se você for pegar um produto dentro de dinheiro, pode entrar investimentos. Então, aqui, investimentos. Aqui pode entrar renda extra. Então, pode ser renda extra, que nem no caso aqui. Pode ser profissionalizante. Pode ser economia. Então, existem grandes nichos aqui dentro da internet, de maneira geral, como nicho de dinheiro, que você vai escolher nichos menores para se posicionar. Você não vai falar somente de dinheiro, por exemplo. Eu conheço pouquíssimas pessoas que falam somente do nicho de dinheiro, tudo que envolva dinheiro. Porque é um nicho muito grande, muito vasto, muito extenso para você conseguir falar sobre todos os assuntos. Então, quando você vai escolher um nicho, você escolhe um subnicho, que é um nicho um pouco menor, para você conseguir falar sobre esse assunto. Então, por exemplo, tem o nicho de investimentos, então você pode falar nicho de investimentos, você pode falar sobre criptomoedas, você pode falar sobre investimento fixo, sobre investimento variável, sobre investimento de imóveis. Existem outros tipos de investimentos que você consegue falar aqui também dentro do nicho de investimento. Renda extra, a gente pode falar sobre renda extra. Pegar um curso para a pessoa fazer algo dentro de casa para ela começar a ganhar dinheiro, então vender brigadeiro gourmet, pode pegar, oferecer serviços para conseguir fazer uma renda extra, ensinar algo profissionalizante para conseguir vender uma renda extra. Profissionalizante, que nem no caso que é onde eu me especializei, que é o nicho de mercado de afiliados, que é o nicho profissionalizante do dinheiro. Então, pode ser usado como renda extra, sim, mas ele é para você vender diariamente. Então, ele se torna a sua principal renda com o decorrer do tempo. Então, esse é um grande ponto que você precisa também ter uma noção. Então, eu me posicionei dentro dos grandes nichos, dentro do nicho de dinheiro, no nicho profissionalizante, falando do mercado de afiliados. Então, aqui. Além disso aqui, mercado de afiliados. Então, eu me posicionei neste nicho aqui. Então, este é o meu nicho, mercado de afiliados. Tudo que envolve o mercado de afiliados, eu falo sobre este assunto. Então, além de você escolher qual é o grande nicho que você vai se posicionar, você precisa saber qual que é o subnicho da onde você vai falar. Por quê? Porque se você falar sobre algo muito mais amplo, você vai acabar tendo problemas para você conseguir falar com um público-alvo em específico. Quando nós entrarmos na parte estratégica ali, você vai perceber que falar com um único público é muito mais assertivo para você conseguir ter resultados. É muito mais focado para você conseguir ter resultados. Indiferente de qual nicho que você escolha trabalhar. Quando você foca em um público em específico, a sua comunicação fica muito mais assertiva. Como eu falo com afiliados iniciantes e pessoas que querem começar no mercado digital. São dois públicos que se conversam, porque são pessoas que, por mais que tenham um certo conhecimento, não estão conseguindo vender, e eu consigo falar com pessoas que querem começar no mercado digital e conseguem entender a linguagem que eu falo. Então, se casam esses dois públicos. Mas caso contrário, eu teria que usar totalmente uma linguagem com um público e uma linguagem totalmente diferente com o outro. Então, é isso que faz o nicho, a gente conseguir adequar como que nós vamos falar com este público. Então, vendas como afiliado, nada mais é do que você ser vendedor, você se posicionar no nicho para você conseguir vender. Se fosse o nicho de relacionamento, por exemplo, aqui dentro do nicho de relacionamento, você pode colocar aqui relacionamento conjugal, nós podemos colocar aqui relacionamento com filhos, podemos colocar aqui relacionamento com pais, colocar relacionamento com Deus, relacionamento corporativo e N relacionamentos que você pode colocar aqui também. Então, o conjugal pode ser para você melhorar a sua relação com seu esposo, para conquistar um homem, para você conquistar uma mulher. Filhos, para você educar, às vezes algum assunto em específico sobre educação de filhos, que nem, por exemplo, eu tenho um menino de 2 anos e 8 meses. Para eu conseguir passar pela fase que ele está,
para eu poder ensinar algo diferente para ele, para eu conseguir conversar, ficar mais próximo dele. Mesma coisa, pais, às vezes tem relacionamento tóxico com nossos pais, então melhorar nosso relacionamento com nossos pais, com Deus é muito forte. Então, assim, nós hoje, eu sou católica e eu busco todos os dias tentar um contato cada vez mais próximo com Deus, na missão que Ele quer, como Ele quer que eu faça, como que eu faço. Então, produtos relacionados com Deus também se vende muito bem. Corporativos, são produtos que você pode escolher para poder educar pessoas que estão trabalhando fora, às vezes tem algum problema com alguma pessoa que trabalha junto, com o chefe, com o dono da empresa. Às vezes ele tem dificuldade para conseguir conversar com os clientes. Então, tem a ver com relacionamento corporativo aqui também. Tudo isso também se vende muito bem. E aqui, hobbies, tudo que tem a ver. Pets, violão, então vou colocar aqui alguns exemplos. Então, aqui são alguns nichos que também, se você for colocar em outro nicho, por exemplo, de dinheiro, moda, por exemplo, as pessoas querem aprender a costurar, por exemplo. Se for para ela fazer uma renda extra, por exemplo, ele vai casar aqui dentro no nicho de hobby, mas se a pessoa quer ganhar dinheiro com isso, entra também no nicho de dinheiro. Mas aqui, basicamente, hobbies, tudo que envolva algo, alguma recreação, alguma coisa que faça o ser humano se desligar um pouco da vida que a gente tem normalmente aqui. A correria, todos os afazeres e tudo mais. Quando a gente busca algo de hobby, é para a gente evoluir como ser humano. Então, a gente quer fazer algo para a gente poder se distrair, algo para a gente se tornar algo melhor naquela área que a gente está fazendo. São algo que não é para a gente, de fato, ganhar dinheiro com aquilo. É algo para a gente se distrair um pouco mais. Então, tudo que tem a ver com hobbies ganha muito dinheiro. Então, às vezes, um mapa de todos os lugares da cidade que são interessantes. Você vender para o público, por exemplo, achar um produto que seja desse tipo. Comprar um e-book, por exemplo, que diga todos os filmes que vão sair para você conseguir se programar durante o ano para você poder ir no cinema. Você achar como que você faz para ser melhor, por exemplo, fazer uma corrida um pouco melhor, que tem a ver com a parte de hobby. Então, tudo isso é um grande nicho, porque as pessoas procuram muito isso dentro da internet. Como que elas fazem para se distrair? Por conta que a nossa vida é muito cansativa. Então, quando você se foca neste assunto, talvez você não consiga ter tanto resultado de imediato como os outros dois aqui, que são dores um pouco mais fortes, mas sim você consegue ganhar muito dinheiro no decorrer do tempo. Por quê? Porque as pessoas buscam isso também. A gente busca coisas como para curar as dores, mas nós também buscamos sempre a alegria. A gente busca algo para a gente se sentir melhor, se sentir bem. Então, basicamente, hobbies é basicamente isso. Então, pode ser pets, cuidado com seus pets, pode ser como você trata melhor seu cachorrinho, como que você faz para conseguir fazer algo diferente na sua casa. Tudo isso tem a ver com hobbies aqui. Então, tem a ver a pessoa ter alguma alegria no final do dia dela, por exemplo. E no nicho de saúde também envolve a parte de saúde com o corpo, saúde com a mente, saúde da mente. Aqui, hábitos saudáveis. Então, aqui, tudo que tem a ver com saúde é para a gente cuidar de alguma doença, cuidar de alguma coisa que a gente tem, algum problema de saúde que nós tenhamos, ou então saúde com o corpo, que é academia, às vezes alimentação, às vezes eu quero emagrecer, às vezes eu quero fazer algo que melhore um pouco a minha visão do meu corpo em si. Tudo isso tem a ver com saúde, melhorar um pouco a nossa vida em relação ao âmbito de saúde. Saúde da mente, então, por exemplo, a gente às vezes sofre com... Eu, por exemplo, eu tenho ansiedade, tenho síndrome do pânico, eu já tive depressão. Então, a saúde da mente, tudo que tem a ver com depressão, ansiedade, isso daqui são assuntos um pouco mais complexos. Eu sempre falo que do nicho de saúde é um nicho que nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado porque estamos mexendo com a saúde da pessoa. Então, principalmente na saúde da mente, se nós pegarmos produtos que não são bons, as pessoas, com o decorrer do tempo, a gente pode causar um problema de saúde naquelas pessoas que comprarem o produto de nós. Então, na hora que a gente vai escolher produtos em relação à saúde, tome um pouco mais de cuidado que os outros nichos. Por quê? Porque a gente vai mexer em específico com a saúde da pessoa. Então, a gente precisa ter uma ciência que a saúde nós devemos deixar para os profissionais. Na minha percepção, tá? Eu não me sinto, a não ser que você seja uma pessoa que seja um nutricionista, um médico, um enfermeiro, alguma pessoa que tenha alguma base de conhecimento em relação à saúde, aí sim você é apto para conseguir trabalhar nesse nicho.
Se você não tiver nenhum conhecimento técnico realmente, alguma faculdade, algo do tipo que tenha a ver com saúde, eu preferia que você não começasse nesses nichos. Vende-se muito, tem muita gente que ganha dinheiro com isso, porém existem muitos produtos hoje sendo comercializados no mercado digital, no mercado de afiliados, por vez para nós nos afiliarmos, que ele acaba prejudicando mais a saúde do que resolvendo a saúde das pessoas. Então, eu dou esse parênteses aqui exatamente porque eu nunca trabalhei com nicho de emagrecimento, por exemplo, que é um subnicho da saúde aqui, mas eu nunca trabalhei com nicho de emagrecimento, com nicho de saúde mental, esse tipo de coisa. Por quê? Porque mexe diretamente com a saúde das pessoas. E eu não me sinto apta a poder falar sobre esse determinado assunto. Então, quando você vai escolher um nicho, de maneira geral, quando você entende a importância da escolha do seu nicho, você entende que você tem uma responsabilidade. Então, como eu falei, em relação aos nichos, que são para você ganhar dinheiro, para você conseguir fazer, são coisas que realmente a gente consegue ofertar, porque a gente está tendo essa transformação. Mas se eu, por exemplo, não trabalho no nicho de emagrecimento, não sou formada em nada, absolutamente nada que tenha a ver com essa área, como que eu vou falar sobre esse determinado assunto? Entende? Então, escolher o nicho é você escolher qual é a carreira que você vai querer seguir, qual que é a área que você quer ser conhecido, que você quer ser reconhecido no decorrer do tempo. Porque você está montando uma empresa aqui dentro da internet. Você vai começar a falar sobre um determinado assunto, seja aparecendo ou não, nós vamos falar sobre isso no decorrer do tempo aqui também, mas você vai entender que você vai estar falando sobre um assunto, as pessoas vão chegar até você para falar com você. Então, você precisa ter a clareza e a ciência que você vai transformar a vida da pessoa. Por conta disso, você precisa ter muito cuidado na hora de você escolher um nicho por conta disso. E é por isso que eu, por exemplo, só indico, por exemplo, emagrecimento para quem tem uma base de conhecimento melhor do que a minha em relação a componentes, a produtos e tudo mais. Por quê? Porque eu não me sinto apta a falar sobre esse determinado produto. Então, a importância de você escolher um nicho é você enxergar que daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, você vai estar falando sobre esse assunto do mesmo jeito, das mesmas formas, com o mesmo público, não tem problema de você mudar. Mas o grande ponto, quando você muda de nicho, você começa do zero de novo. Quando você muda de nicho, você vai começar a falar com um público totalmente do zero. Então, por que não começar da forma correta? Rayana, quero começar falando sobre um assunto que vende muito bem, mas não é o nicho exatamente que eu quero trabalhar. Então, escolhe um grande nicho, escolhe algum deles que dá dinheiro, que nem, por exemplo, tenho alunos que vendem o meu produto, então a comunidade EAD Legacy, ela é vendida por afiliados também, por quê? Porque tem pessoas que não conseguiram ainda encontrar o seu nicho ideal, não conseguiram se posicionar ainda no nicho que ela quer, porque demanda um pouco mais de tempo para ela conseguir ganhar dinheiro, escolheu este nicho para começar, mas vai migrar para o nicho dela ali. Então é exatamente isso que você precisa fazer. Quando você escolhe o seu nicho, você vai ter uma clareza melhor de como que você entra nas plataformas. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre como que a gente escolhe os produtos. A gente vai ver que são por categorias. Então, quando você escolher qual é o nicho que você quer falar, você consegue montar toda uma esteira de produtos, tudo uma estratégia para você conseguir vender. Então, quando você vai escolher um nicho rentável? Quando você não sabe qual é o nicho que você realmente quer trabalhar. Como eu disse agora, você não sabe qual é o nicho que você quer trabalhar, qual que é a forma que você quer trabalhar, como que você vai se posicionar, qual é o nicho que você quer trabalhar o resto da vida, escolhe um nicho rentável. Mas não se preocupa em ficar nele por muito tempo. É só você até ter clareza, conhecer um pouco o mercado digital de maneira geral, para você conseguir ter resultados. E aí, como que você faz para realmente ver se tem algum outro nicho que está ganhando dinheiro, que você às vezes se encontra um pouco melhor, é pesquisando um pouco o mercado. Veja o que as pessoas estão vendendo, veja o que os afiliados estão vendendo, quais são os produtos que eles estão ganhando dinheiro. Tudo isso eu ensino dentro da comunidade EAD Legacy. Eu ensino você a pesquisar o mercado, a você se encontrar dentro do mercado digital, como que você faz para você conseguir encontrar a estratégia, como que você faz para escolher os produtos que você vai trabalhar, qual é a linha de raciocínio. Tudo que eu estou te ensinando aqui nesse treinamento gratuito, tudo isso você aprende de maneira passo a passo, eu pegando no seu pé ali para você colocar em prática tudo bonitinho dentro da comunidade EAD Legacy. Então, se você quer fazer parte da comunidade, já não quer só seguir este passo a passo aqui do curso, mas você quer colocar a mão na massa e já começar a ter resultados, o link está logo aqui abaixo para você conseguir entrar na comunidade. Então, na próxima aula, nós iremos falar sobre como que a gente faz a escolha correta de cada um dos produtos. Eu te encontro lá.